Olá, estamos de volta para mais um vídeo. Vamos tratar de um assunto espetacular, um assunto fabuloso. Vamos falar sobre a vida do Dr. Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica. Vamos falar com mais precisão sobre a sua infância e juventude. Ok, pessoal? Carl Gustav Jung, a criança que viria a ser o psicólogo mundialmente famoso, foi batizado como Carl Gustav II Jung, em homenagem ao seu ilustre avô Carl Gustav I Jung. A maneira de escrever o primeiro nome foi modernizada, uma vez que os pais haviam observado o velho costume suíço de indicar que ele era o segundo a receber o mesmo nome, escrevendo o número romano antes do sobrenome da família. Pessoal, o avô de Jung era médico, decano da Faculdade de Medicina da Universidade de Basileia. Embora pai e avô de Jung respeitados, cabe, pessoal, observar que estavam a vários graus de distância na escala social, o que era exacerbado pelos seus poucos financeiros, os seus poucos recursos financeiros. A família da mãe de Jung era a mais conservadora das cidades na Confederação Suíça de 26 cantões daquela localidade. A sociedade era estratificada de um modo tão rígido que, embora Paul Jung, pai de Carl Gustav Jung, era muito instruído, mas ainda era um pobre vigário rural que sofria para sustentar sua família. Os Jungs eram recém-chegados na Suíça e que haviam se tornado suíços acidentalmente, quando o patriarca alemão Dr. Carl Gustav Jung fora exilado por agitação política na Alemanha. O avô de Jung era um homem popular, médico, católico, advogado, doutor em medicina e ciências naturais. Era um talentoso escritor de poemas e canções. Alguns até mesmo foram publicados. E também era reitor da universidade. Ele se tornou conhecido entre os burgueses da Basileia, não por suas opiniões políticas liberais, mas também, pessoal, pela história que tanto gostava de contar para os amigos, para todos, que ele era filho ilegítimo do poeta Goethe. Carl Gustav Jung nasceu em 26 de julho de 1875, na paróquia de Quessuil, à beira do Lago de Constança, região norte da Suíça. Jung foi o quarto bebê a nascer, mais velho dos filhos, mas o primeiro filho sobrevivente de Paul Jung. Pobre pastor rural da Igreja Reformada Suíça, o pai dele era, e Emily, sua infeliz e instável esposa. Jung, com 6 meses de idade, o pai foi designado para uma paróquia no belo cenário do Castelo de Laufen, outra aldeia situada à margem do Reno. Sua mãe desenvolveu uma moléstia nervosa por questões conjugais. Ficou internada por vários meses. Jung, ainda criancinha, foi confiado à guarda de uma tia idosa
e da criada da família. Além, pessoal, além do pai, os 8 tios de Jung eram párocos, de modo que, quando criança, Jung passou um tempo enorme rodeado de homens, pastores vestidos de preto, em funerais. Durante muito tempo, os aspectos dos tios causavam medo ao menino. Jung, com 11 anos, foi estudar em um colégio da cidade de Basileia, escola que frequentavam pessoas ricas. Essas pessoas viviam em mansões enormes, dirigiam lindas carruagens, chegavam na escola de carruagem, usavam roupas elegantes e ainda falavam alemão, francês refinados. Enquanto Jung, destituído de fortunas, chegava na escola com meias ensopadas da chuva, sapatos gastos. Por isso, ele invejava, como natural, os companheiros, os amiguinhos de escola. A escola, para Jung, pareceu-lhe aborrecida desde o começo e consumia um tempo excessivo dele. Era assim que ele pensava. E que poderia aproveitar esse tempo para ler assuntos que o interessavam. Logo, pessoal, começou a apresentar crises de desmaios. Jung sofria ataques neuróticos constantemente, foram se tornando mais e mais. Jung sempre doente. Os médicos não sabiam o que fazer. Um dia, chegando em casa, Jung ouviu uma conversa do seu pai com um amigo que dizia: seria horrível se fosse algo incurável. Perdi o pouco que possuía. E o que será do rapaz se não puder ganhar a vida? Jung ficou atordoado quando ouviu essas palavras do pai. A realidade o esbofetaria de repente. A partir daquele momento, a doença de Jung desapareceu para sempre. Desde mais cedo da sua infância, Jung teve sonhos terríveis. Pessoal, eram experiências e sensações que ele não se atrevia a contar a ninguém. As perguntas relacionadas com a religião, naquela época, naquele meio, era tabu. O lema era: deve-se acreditar, ter fé. Era a resposta que recebia sempre que questionava um conceito religioso. Pessoal, sobre a vocação psicológica de Jung, eu gostaria de falar sobre um sonho que Jung teve no começo de sua vida. O primeiro sonho de Jung, Jung diz que durante o sonho ele se encontrava em um campo. Ele viu um buraco lá longe com pedras alinhadas no chão. Vendo uma escada durante o sonho, ele desceu para dentro do buraco e lá ele encontrou uma câmara que havia um trono dourado. Lá atrás da câmara, sobre o trono havia um tronco que parecia um tronco de árvore. Mas só que esse tronco de árvore, com pele e carne, e havia um olho no topo. Durante o sonho, ele ouvia a voz de sua mãe. Dizia que este era o comedor de homens. A mãe dizia. Ele não sabia dizer se sua mãe queria dizer que aquela figura de fato devorava crianças ou era idêntica a Cristo. Isso, pessoal, afetou profundamente sua imagem de Cristo. Anos mais tarde, Jung percebeu que a figura era um pênis e ainda mais tarde que era um falo ritual e que se tratava de um templo subterrâneo, aquela câmara.
Depois, pessoal, de muitos anos, ele veio a entender esse sonho como uma iniciação nos mistérios da Terra. Jung experimentou durante sua vida toda alucinações visuais. Ele tinha capacidade de evocar imagens voluntariamente. Por isso que ele desenvolveu, pessoal, a imaginação ativa de uma forma espetacular. Jung cita nas suas obras que num seminário, em 1935, ele lembrou durante o seminário de um retrato de sua avó materna, que ele costumava olhar quando menino. E, incrivelmente, ele viu seu avô descendo as escadas durante a sua percepção, essa visão. Em outro momento, Jung tinha 12 anos. Ele atravessava a rua, é um outro som, uma visão, não é um sonho. Ele tinha 12 anos. Ele atravessava a rua em Basileia. Enquanto Jung admirava o sol nos azulejos recém-restaurados do teto da Catedral de Basileia, naquele momento, Jung teve um pensamento horrível e pecaminoso, contou ele, e que tentou mandar embora aquele pensamento. Depois Jung se convenceu a si mesmo de que era Deus e que queria que ele pensasse aquele pensamento. Cita ele que o pensamento foi assim, igualmente como Deus quis que Adão e Eva pecassem. Esse comentário. Daí permitiu-se contemplá-lo naquele momento. E Jung viu Deus em seu trono, lá em cima. E de repente começou a despejar um poderoso monte de excremento sobre a catedral. E arrasando seu novo telhado e estraçalhando a catedral. Pessoal, com isso Jung sentiu, ele conta várias vezes nas suas obras, Jung sentiu uma felicidade e alívio como nunca tinha sentido. Jung sentiu que aquele evento era uma experiência com Deus. Ele sentiu sozinho perante Deus. Sentiu também que sua real responsabilidade começava ali, ainda criança, mas percebeu tal experiência direta e imediata do Deus vivo que estava fora da igreja e da Bíblia. Daí ele lembrou, era o que faltava em seu pai. Pessoal, o pai de Jung, ele era um poliglota, fez a tradução dos cânticos, texto atribuído ao rei Salomão, filho do rei Davi, o que é a base de todo o pensamento maçônico. A carta de Salomão, sabemos, é a carta da maçonaria, onde a maçonaria moderna tem os seus princípios, liberdade, igualdade e fraternidade. Sobre a mãe de Jung teve acesso a toda a estrutura mítica. Ela lia de tudo, leu obras de Helena Petrovna Blavatsky, como Isis em Véu, e Chaves da Teofasia também, que era a base do pensamento do Rodolfo Stein. A mãe de Jung também leu muita coisa da Rosa Cruz, da maçonaria, e temas sobre a integração dos saberes que estava na moda, a integração das expressões humanas diante do sagrado, era o que existia de mais moderno. A mãe de Jung tinha um caráter místico mais amplo do que o pai de Jung, que vivia conflitos teológicos constantes. Jung diz que fazia uma percepção dupla da mãe. Ele sempre repetia essa percepção dupla e que percebia que a mãe, logo cedo ele percebeu que a mãe tinha duas personalidades.
Era amorosa, carinhosa. Em outros momentos, ela era rígida e dura. Jung percebeu desde cedo que as pessoas têm características ambivalentes. O próprio Jung percebia nele um indivíduo franzino, fraco, inseguro, mas ao mesmo tempo um indivíduo altivo, segurão, maduro, poderoso. Sobre essa percepção, Jung falava que era a personalidade número 1 e a número 2. Pessoal, por conta de doença, Jung passou uma fase muito difícil. Ele faltou 6 meses à escola. Jung detestava todas as particularidades de matemática, desprezava a ginástica. Nesse período, Jung entregou-se, durante esse período, 6 meses em casa, Jung entregou-se aos prazeres da leitura e começou a explorar o tema natureza, mergulhou no misterioso universo das árvores que ele gostava, das pedras, dos animais. Ele gostava muito dos pântanos. Isso tudo na biblioteca do pai dele. Na juventude, pessoal, Jung sentia um anseio ilimitado de ler qualquer fragmento de impressos que caía em suas mãos. A mais antiga reminiscência literária que Jung tinha era da Lenda do Grau, que conservava um mistério e um fascínio muito grande para ele. A primeira biblioteca que Jung encontrou foi a do seu pai. Embora relativamente simples, modesta, em sua juventude, ele a considerava impressionante e recorria secretamente a ela para satisfazer sua busca religiosa. Isso tudo, pessoal, sem sucesso. O pai de Jung lhe ensinara latim logo cedo. Por conta disso, seu professor de latim, na escola, permitia que ele gazeasse as aulas, que ele faltasse às aulas e que fosse buscar livros na biblioteca da Universidade de Basileia. Daí, Jung prolongava o máximo a volta para a sala de aula. Jung já nessa época achava maravilhoso os mundos da Odisseia e da Eneida de Virgílio. Jung ficava em êxtase também nas eclogas de Virgílio, particularmente a quarta. E alguns poemas de Horácio que ele adorava, a quarta ecloga, assim chamada ecloga messiânica, era aquela que Santo Agostinho, todos sabemos, considerava uma prefiguração do nascimento de Cristo. Jung tinha uma conexão impressionante enquanto ia à escola. Ele imaginava-se vivendo em um castelo onde havia uma biblioteca extraordinariamente atraente, na qual se podia encontrar tudo que valia a pena saber. Em vez de fartura e riqueza, o que Jung, o jovem estudante Jung, almejava era uma biblioteca bem equipada. Em sua juventude, Jung leu vorazmente drama, história, poesia. Mais tarde leu ciências naturais. Logo cedo, Jung percebeu a limitação da biblioteca do seu pai. Pessoal, quando Jung tinha 15 anos, ou mais ou menos 16, sua mãe lhe disse: um dia deste você precisa ler o Fausto de Goethe. Isso ele fez pontualmente e logo depois. Pela primeira vez, quando leu o Fausto, Jung encontrou alguém que levava a sério o demônio. O drama seria de importância permanente para ele pelo resto de sua vida. No início, pessoal, para Jung,
A importância do drama estava em Mefistófeles e não em Fausto. Jung não se teria importado se a alma de Fausto tivesse ido para o inferno. Jung chegou a considerar Goethe um profeta por reconhecer o mal e seu misterioso papel em liberar o homem do sofrimento. Era principalmente o Fausto que atraía Jung. Jung achava tediosos os outros dramas de Goethe. Embora Jung o considerasse o Fausto antipático, a figura de Fausto teve um efeito imenso sobre ele. E esse efeito derivava da seguinte referência. Essa referência aos estudos filosóficos de Fausto, que dizia o seguinte: percorri a duras penas tudo, filosofia, direito, medicina e teologia. Ai de mim! Tudo explorei. E aqui estou eu, um fraco e cego idiota, afinal, sem maior sabedoria do que antes. Jung gostava muito dessa referência de Fausto. Daí, pessoal, Jung começou a seguir as pegadas de Fausto e voltava-se para a filosofia. Ele sentiu atração pelos pré-socráticos também, como Pitágoras, Empédocles, especialmente Heráclito. Mas, pessoal, por fim, ele achou suas ideias um tanto distantes. Jung, lançando um olhar retrospectivo, ele compreendeu que Heráclito tinha uma incrível intuição. Mas foi só no místico alemão, Mestre Eckhart, que você pode ver lá no Livro Vermelho, que ele sentiu o sopro da vida. Mas, pessoal, ainda não entendeu. Daí sua maior descoberta filosófica, a maior descoberta filosófica de Jung foi a obra de Schopenhauer. Foi a primeira pessoa lida por Jung que falava sua linguagem e que, pessoal, admitia o sofrimento e a paixão do mundo e, sobretudo, admitia a crueldade da natureza e reconhecia que tudo isto e entendia que não podia ser resolvido em harmonia e ordens imediatas. Jung percebeu logo que havia um pano de fundo teológico, a concepção, essa percepção de Schopenhauer que ele tinha sobre a vontade e que com este termo ele se referiu de fato a Deus. Aquela solução proposta por Schopenhauer de que o intelecto precisava confrontar a vontade cega com sua representação, isso deixou Jung insatisfeito e daí, pessoal, levou Jung para o caminho de Kant. Jung começou a ler Kant. Jung considerou, na época, a crítica da razão pura, isso de 1781, de Kant, inspiração até maior do que a obra de Schopenhauer. Jung, na adolescência, pessoal, os crescentes interesses científicos de Jung levaram a resolver estudar ciência na universidade. A escolha da medicina, que ele considerava uma disciplina oficializada, era um compromisso apenas para possibilitar um meio de vida. Pessoal, Jung trouxe consigo também as riquezas da biblioteca da Universidade de Basileia. Enquanto prosseguia com seus estudos de medicina, Jung, muito novo, ele continuou, ele tinha percepção
e continuou sua extensa leitura extracurricular. Estudava Kant dioturnamente, aos domingos, e participando ativamente, e participava de um grupo que eles criaram. Ele chamava de Associação de Estudantes para Debates. Naquela época, pessoal, Jung e seus colegas estudantes se envolviam ativamente nas controvérsias científicas da época, das controvérsias filosóficas, teológicas do momento. Eles procuravam demarcar suas posições. Ao lado de suas leituras de Kant e Schopenhauer, o conceito de inconsciente, segundo Jung, que se desenvolveu notavelmente na filosofia alemã do século XIX, isso através das obras de Carl Gustav Caruso e Eduardo Hartmann, tornou-se de fundamental interesse para Jung esse tema inconsciente. Em certa passagem, Jung protestou contra uma dissertação escrita por um estudante americano, contra a comum interpretação errônea dele de sua obra. Jung rebateu, afirmando que suas próprias concepções eram muito mais parecidas com Caruso do que com Freud, e que Kant, Schopenhauer, Caruso e von Hartmann lhe havia fornecido os instrumentos de pensamento. Jung repetia essas colocações sempre para as pessoas que tinham dúvida quando comparava ele a Freud. Jung, corrigindo a concepção errônea de que ele tinha derivado de Freud seu conceito de inconsciente, ele fez a seguinte observação. E essa observação está nos livros, em alguns livros de sua obra completa. Na observação ele disse, eu tinha estes pensamentos muito antes de chegar a Freud. Inconsciente, ele diz, Jung, é um termo epistemológico derivado de Hartmann. E todos sabem disso. Jung, reiterando seu entendimento, pessoal, sobre inconsciente, de maneira semelhante, ainda em 1925, ele relatou que sua ideia do inconsciente ficou esclarecida pela primeira vez através de Schopenhauer e Hartmann. Em 1897, Jung se deparou pela primeira vez com as obras de Nietzsche. Embora Nietzsche fosse pouco comentado, Jung foi protelando a sua leitura. Em Basileia circulavam, era comum comentários sobre Nietzsche, especialmente os comentários escritos de Jacob. A primeira obra de Nietzsche que Jung leu, pessoal, foi Meditações Inoportunas, a qual ele reagiu com entusiasmo. Isto o levou a ler, assim, Falava Zaratustra, que foi para ele uma experiência intensa, do mesmo nível que sua leitura do Fausto. Pessoal, o contato de Jung com as suas obras, Meditações Inoportunas e Assim Falava Zaratustra, continuaria por toda a sua vida. Nessa época, Jung tinha uma impressão de viver em dois momentos, dois círculos, sentia uma forte nostalgia do século XVIII. Sua sensação de dualidade assumiu, pessoal, a forma de duas personalidades, que apelidou, como eu falei anteriormente, de personalidade número 1 e número 2. O número 1, para Jung, era o estudante de Basileia, ele que lia romances. E o número 2 dedicava-se à reflexão religiosa. Isso na solidão, no estado de comunhão com a natureza e o cosmos, e os cosmos.
Pessoal, Jung identificou sua personalidade número 2 com Zaratustra, de Nietzsche. Consequentemente, a consideração do que aconteceu com Nietzsche levou a temer sua própria sanidade. Ele tirou a dúvida de que não estava com distúrbio de personalidade durante um seminário. Pessoal, a descoberta de um livro é uma outra situação, outro evento de Jung. A descoberta de um livro sobre espiritismo na biblioteca do pai de um colega abriu os olhos de Jung, abriu-lhe um novo panorama. A última metade do século XIX presenciou o surgimento do espiritismo moderno, que se difundiu pela Europa toda, até pela América, através do espiritismo. O cultivo do êxtase também, com os concomitantes fenômenos da fala em estado de trânsito, da escrita automática, isso tornou-se muito comum. Pessoal, durante os seus dias na Universidade de Basileia, Jung e seus colegas de estudos participavam de sessões, como eu falei anteriormente, e Jung mergulhou na literatura do espiritismo nessa época. Em 1925, refletindo sobre sua formação, Jung observou que em 1896 acontece com ele algo que serviu como um estímulo para a sua vida futura. Jung diz que uma coisa desta sempre deve ser esperada na vida de um homem, ou seja, a história da sua família por si só nunca é a chave para suas realizações criativas. Ele estava descrevendo um encontro com sua prima Helene, que apresentava impressionantes capacidades mediúnicas. Ele tem um livro na obra completa que ele trata desse tema. Pessoal, quando chegou o tempo de Jung escolher uma especialização profissional, Jung achou que devia optar entre cirurgia e medicina de doenças internas. Eram as opções que ele podia ter. Se ele tivesse tido, segundo Jung, se tivesse tido recursos financeiros, sua família tivesse condições, teria optado pela cirurgia. Pelo final dos estudos de medicina de Jung, Friedrich von Miller, que era responsável pela clínica médica da Universidade de Basileia, ele convidou Jung a acompanhá-lo a Munique para servir como seu assistente. Jung logo aceitou esse convite e se teria dedicado à medicina de doenças internas, caso não tivesse começado a ler o manual do psiquiatra austríaco Richard von Kraft. Pessoal, em preparação para seus exames públicos, os manuais de psiquiatria não eram famosos por levarem as revelações. Contudo, parece que foi isso que aconteceu com Jung. Como consequência dessas leituras, Jung resolveu especializar-se em psiquiatria. Mais tarde, Jung escreveu, e ele até citava nos seus seminários, ele dizia o seguinte: eu queria ter em mente os intrusos que fazem as pessoas rir quando não deveriam rir e chorar quando não deveriam chorar. Pessoal, já no final de 1900, Jung decidiu deixar Basileia e assumiu uma função na clínica da Universidade de Zurique, sob a direção de Augusto Forel. A clínica se tornara um dos mais progressistas centros de psiquiatria do mundo. Forel, médico famoso, havia introduzido a prática da hipnose na época das histerias
da epidemia das histerias e estava interessado na investigação profunda da vida dos pacientes. E logo ele percebeu, chegou a algumas conclusões, que uma das causas principais de insanidades era o alcoolismo. E em 1898, ele deixou a clínica para dedicar-se à reforma social, que ele já tinha começado há algum tempo. Pessoal, em 1905, o Dr. Forel publicou a Questão Social, um estudo científico natural, psicológico, sociológico, para as pessoas instruídas. Essa obra, esse estudo científico, se tornou um tremendo best-seller. A obra era um estudo enciclopédico da sexualidade em seus aspectos evolucionistas, etnológicos, biológicos, sobre patologia social. Nela, Forel ele promovia a reforma social. Era esse o objetivo. E também fomentava a emancipação das mulheres, militava contra a pornografia e o alcoolismo. Mas, pessoal, pasmem, polemicamente, era a favor da eugenia. Ainda, pessoal, o Dr. Augusto Forel, ele foi substituído por seu aluno, Eugène Bleuler, que continuou a investigar a utilização das abordagens psicológicas para a insanidade. Tendo crescido perto de Zurique, Bleuler conseguiu conversar com os pacientes no dialeto local. Essa foi a sua grande vantagem de comunicação com os doentes. A vocação de Jung para a psiquiatria, nessa época, refletiu-se também por uma mudança em suas leituras. Sua chegada em Burgosli foi marcada por um confinamento voluntário na biblioteca. Jung ficou 6 meses fechado dentro da biblioteca, a fim de acostumar-se com a vida e com o espírito do asilo. Jung, pessoal, leu do começo ao fim os 50 volumes da primeira revista alemã especializada em psiquiatria da biblioteca, desde seus inícios. Esse era o objetivo dele, familiarizar-se com a mentalidade psiquiátrica. Coisa nova que ele estava vivendo. Pessoal, fundada em 1844, era a primeira revista alemã especializada em psiquiatria. Os fascículos saíam regularmente, mais de 700 páginas cada um. Em 1900, Jung cita que apareceu uma obra que conquistou o mundo psicológico, das Índias ao planeta Marte. Era um estudo de caso de sonambulismo do psicólogo de Genebra, Theodor Flournoy. Ele era formado em filosofia e medicina. Jung escolheu e se formou em medicina, pessoal, como eu falei anteriormente, e depois de ler o Manual de Psiquiatria de Richard von Kraft, em 1899, percebeu logo de imediato que sua vocação era a psiquiatria. Em 1900, após término dos seus estudos, Jung assumiu um posto de médico assistente no hospital de Basileia, dirigido por Bleuler. Pessoal, a dissertação médica de Jung focalizava a psicogênese dos fenômenos espiritualísticos, com uma parente que eu falei, Helene, que era médium. Jung, por meio de experiências e pesquisas, ele conclui que recuperou sua alma e superou o mal-estar contemporâneo da alienação espiritual,
alcançando e possibilitando assim, né, o renascimento de uma nova imagem de Deus. Daí ele Jung desenvolveu uma nova cosmovisão, não é? Uma nova forma de psicologia, de teologia. Pessoal, cabe registrar que um grande legado de Jung, uma das mais importantes descobertas feitas por Jung, foi que depois de muitos anos de pesquisa conclui que a individuação é uma forma universal de desenvolvimento psicológico. Jung diz que a tarefa da individuação está em estabelecer um diálogo com as personagens da fantasia ou com os conteúdos do inconsciente e, sobretudo, pessoal, integrá-los na consciência. E isso é feito até hoje na análise. Assim, pessoal, ele via como recuperar o valor da imaginação mitopoética que havia sido perdida na época moderna, reconciliando desse modo o espírito da época com o espírito das profundezas. Jung dizia que os conteúdos inconscientes eram necessários para completar a atitude consciente e corrigir a parcialidade. Pessoal, o pensamento do Dr. Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, coloriu o mundo da psicologia moderna muito mais intensamente do que percebe aqueles que possuem apenas conhecimentos superficiais do assunto. Jung tentou compreender a estrutura da personalidade humana em geral, uma tentativa de compreender a relação do indivíduo com a sociedade de hoje e ainda com a comunidade dos mortos. Por fim, pessoal, a mais notável contribuição de Jung, do Dr. Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica, para o conhecimento psicológico, é o conceito de inconsciente. Ele dizia, não como uma espécie de despejo dos desejos reprimidos, como era para Freud, mas como um mundo que é parte tão vital e real da vida de um indivíduo, quanto é o mundo consciente, meditador do ego, sendo o inconsciente, além de infinitamente mais amplo e certamente mais rico. Pessoal, essa é a vida na infância e juventude do Dr. Carl Gustav Jung, o pai da psicologia analítica.